Olá, pessoal. Eu sou a professora Viviane Menezes e aqui vamos fazer o primeiro aulão de exercício mão na massa de construção de aplicativos usando o portal App Invento. Esse é o módulo 3 de introdução ao App Invento e nós vamos aqui passar por alguns aplicativos, vindo lá daquele aplicativo que nós fizemos na videoaula, ok? Que foi o aplicativo Fale Comigo. Você lembra desse aplicativo? É um aplicativo muito simples, que você tem um botão, e você arrasta o botão para a tela e depois você vai usar um componente texto para falar essa mensagem, fazer o seu aplicativo falar essa mensagem. Olá, povo, este é meu primeiro aplicativo. Então, vamos rapidamente aqui repetir, né, o que a gente fez lá na videoaula e depois nós vamos incrementando esse aplicativo, colocando mais funcionalidades para ele ficar um pouco mais interessante. Ok? Vamos lá, então, para o portal do App Invento. Então, agora, vamos lá para o portal de construção de aplicativos MIT App Invento. Você vai digitar o endereço do App Invento aí no seu navegador. Depois você vai ter aqui essa tela inicial, né, do aplicativo, do portal. Você vai criar aqui em Create Apps. Logo em seguida, vai pedir o seu login na sua conta do Gmail. Você coloca a sua senha. E aqui tem a tela inicial de projetos do App Invento. Vamos clicar. Vamos primeiro, né, mudar o nome aqui, que ainda não mudou, né, de português do Brasil para o idioma, ficar português do Brasil. Vamos aqui iniciar um novo projeto e esse projeto vai ser o Fale Comigo. Fale Comigo. Então, você vai clicar aqui em OK e aguardar um pouco para abrir, né, a tela aqui do App Invento com todas aquelas abas que a gente falou lá na videoaula, né? Temos a paleta, onde tem todos os componentes, inclusive é bom que você gaste um tempo nessa paleta, vendo que componentes você pode usar, arrastar esses componentes para a tela do celular, brincar um pouco com isso, ver o que acontece, né? Então, temos componentes da interface do usuário, componentes de organização, sobre como que esses componentes na tela vão ficar organizados, se de forma horizontal, se de forma vertical. Temos componentes de mídia que vamos usar aqui nesse exemplo, de desenho e animação, que você provavelmente vai precisar para o seu jogo, componente de mapas, sensores, enfim, muita coisa que tem aqui nessa paleta, né? Então, vamos arrastar o nosso botão. Esse botão vem aqui para a aba de componentes, né? O nome dele é botão 1. Eu posso renomear para o nome que eu quiser, né? Mas por enquanto eu vou deixar esse nome mesmo, botão 1. E vou colocar o texto desse botão. O texto Fale Comigo. Vou colocar assim um ponto de exclamação para ficar mais dramático aqui esse aplicativo. Então, vou colocar aqui Fale Comigo, né? Então, esse botão, como nós vimos na videoaula, ele não faz nada porque eu não programei ainda nada para ele fazer, né? Onde que eu faço as programações do meu aplicativo? Lá na aba Blocos, nessa aba Design, eu estou falando apenas da interface gráfica do aplicativo. O que é isso? São aquelas coisas que vão aparecer para o usuário do aplicativo, né? Então, vamos lá. O que eu vou usar aqui? Eu vou usar em mídia o componente texto para falar. Então, eu vou arrastar esse componente aqui, né? Por que ele não aparece aqui na tela do celular? Quem viu a videoaula já sabe, né? Porque ele é um componente invisível. Então, ele é um componente apenas para a funcionalidade do aplicativo. Não necessariamente ele vai precisar ser exibido para o usuário, certo? Então, quando eu coloco o texto para falar, ele vem aqui para esse menu da tela para dizer que esses dois componentes, o botão 1 e o texto para falar, eles pertencem a essa tela, né? Então, agora a gente está pronto para programar o aplicativo, que é fazer o quê? Escolher o bloco que vai fazer o programa do aplicativo. No caso, eu quero que quando um usuário clicar no botão, aconteça alguma coisa. Então, aqui eu preciso procurar
um bloco que corresponda a essa ação, né, que eu quero fazer. Então, aqui é isso. Quando um botão 1, clique. Quando do clique do botão 1, quando clicarem no botão 1 lá no aplicativo, eu quero que aconteça alguma coisa. Que alguma coisa é essa? Então, eu vou aqui no texto para falar. Eu quero que que o computador, né, o sistema, chame esse componente texto para falar uma mensagem que eu vou digitar. Então, esses blocos, eles se encaixam, né? Então, eu posso aqui colocar esse bloco nesse. Se os blocos não se encaixassem, você não ia conseguir fazer esse plug aqui dos blocos, né? Mas como eles são blocos que podem se encaixar, você consegue montar esse quebra-cabeça. Ok? E aqui ficou faltando um bloco aqui para a mensagem, né? Esse bloco, eu vou aqui em texto e pego um bloco texto para colocar aqui, para eu dizer qual é a mensagem que eu quero que o celular fale. Então, como a gente fez lá na aula, olá, povo, lá na videoaula, esse é o meu primeiro aplicativo. Então, digitei essa mensagem, né, para ele falar. Então, agora eu já tenho o meu designer do aplicativo construído, que é apenas um botão, né, e o programa do meu aplicativo construído. Então, estou pronto para executar o meu aplicativo. Como que eu faço isso? Primeiro, eu estou no local de programação do meu aplicativo, que no caso aqui é um computador. A gente espera que esse computador e o celular, que é o dispositivo móvel, que pode ser um tablet também, que você vai utilizar para construir seus aplicativos, eles estão conectados a uma mesma rede Wi-Fi. Isso se você tiver naquela configuração ideal de ter um computador, de ter um celular, de ter uma rede Wi-Fi e que esses dois dispositivos estejam conectados nessa rede Wi-Fi. Caso você não tenha essa configuração, vá lá na videoaula para você ver as outras possíveis configurações de dispositivos para você programar aplicativo, ok? Então, aqui agora nós vamos conectar o celular no computador. Então, vou gerar o meu QR Code aqui em conectar, assistente AI. Como vimos, ele gera o QR Code e o código de 6 dígitos. E agora eu vou lá no meu celular abrir o aplicativo Companion para escanear esse QR Code. Vamos aqui. Você clica em Scan QR Code. Quando você escaneia o QR Code, o código de 6 dígitos, né, é copiado. E a gente precisa aguardar um pouquinho para aparecer na tela a interface do aplicativo que você programou. Então, quando você clicar no botão, fale comigo. Olá, povo. Esse é o meu primeiro aplicativo. Ok, vocês vão escutar a mensagem. Olá, povo. Esse é o meu primeiro aplicativo. Pronto. Então, isso foi o que a gente pediu para o aplicativo fazer. Tá tudo certo com o nosso aplicativo. Ok, pessoal, agora nós vamos incrementar esse aplicativo básico que nós já construímos lá na videoaula para fazer coisas um pouco mais interessantes, certo? Então, esse aplicativo, além dele ter esse botão que vai dizer olá, povo, esse é meu primeiro aplicativo, eu quero usar um sensor, que é o acelerômetro do celular, certo? E quando você chacoalhar o celular, sacudir o celular, o acelerômetro ele vai ser ativado. E aí eu quero que, quando isso aconteça, né, o celular fale, pare de me sacudir, ok? Então, agora nós vamos para o portal de aplicativo, naquele mesmo projeto que a gente estava, e nós vamos agora incrementar esse aplicativo com aquela segunda funcionalidade, né? Que quando o celular for sacudido, ele diga a mensagem, pare de me sacudir, ok? Para isso, a gente vai precisar de um componente muito interessante aqui, né? Que são os sensores. Então, acho que a gente vai abrir a paleta de sensor, tem sensor de tudo que é jeito aqui. Vamos usar aqui o sensor acelerômetro do celular. Então, você clica e arrasta aqui para a tela. O que é um acelerômetro? Como que ele funciona, né? Isso é
Um assunto bem interessante que você pode perguntar, por exemplo, para o seu professor de física. Ele vai te ajudar de como é que um acelerômetro funciona. Mas hoje a gente tem disponível isso nos celulares e a gente pode programar usando essa funcionalidade, certo? Então, aqui, quando eu adicionei o sensor acelerômetro, ele veio aqui para os componentes da tela 1, né? Tá aqui no menu de componentes da tela 1. E agora eu vou programar usando esse sensor acelerômetro. Então, para programar, eu preciso ir na aba blocos, né? Então, o que é que eu quero que aconteça, né? Então, eu quero que quando eu clique no botão continue falando essa mensagem, olá povo, esse é o meu primeiro aplicativo, mas agora eu quero que fale uma outra mensagem, pare de me sacudir quando o sensor acelerômetro detectar que você está sacudindo o celular. Então, você vai aqui na aba blocos, sensor acelerômetro, e você vai procurar um bloco que faça isso que eu estou falando, né? Então, tem um bloco aqui bastante interessante, que é quando o sensor acelerômetro estiver, né, detectando que alguém está sacudindo o celular. Então, vamos arrastar esse bloco para cá. Vamos organizar aqui melhor o nosso programa. Vamos arrastar esse bloco para cá. Então, o que que acontece quando esse sensor acelerômetro detectar que estão sacudindo o celular? Eu quero que o celular fale uma mensagem. Então, da mesma forma, eu vou aqui no componente texto para falar e vou arrastar, né, a função chamar, que vai mandar o celular falar uma mensagem. Que mensagem vai ser essa? Pare de me sacudir. Então, onde que eu coloco uma mensagem? Eu vou aqui na aba texto e vou pegar e conectar aqui essa mensagem. Note, pessoal, que se esses blocos eles não fossem possíveis de se conectar, você não conseguiria fazer esse plug e ficaria o bloco sobrando aqui nesse programa e quando você fosse executar, provavelmente daria erros. Isso pode acontecer quando você está começando a programar. É normal que você não consiga fazer um programa correto da primeira vez, né? De uma vez, mas você vai entendendo como esses blocos se conectam e vai fazendo o seu programa cada vez, né, de uma forma mais correta, ok? Então, aqui eu vou colocar a frase que eu quero que o sensor, né, que o fale comigo, ele diga. Pare de me sacudir. Beleza. Então, falei aqui essa mensagem. Então, agora eu vou executar esse meu aplicativo. Por sorte, aqui a conexão ainda do Companion ainda está ativa. Então, eu não preciso fazer aquele passo de conectar aqui novamente, né? Caso a sua conexão, você já tenha demorado muito e a conexão não esteja mais estabelecida entre o computador e o Companion, aí você vai novamente no menu conectar AI assistente. Ok, então o nosso programa tem que funcionar da mesma forma que estava funcionando antes, né? Mais uma funcionalidade que é quando eu vou sacudir o celular. Então, vamos ver se ele está funcionando como antes. Quando eu clicar no Fale Comigo, ele tem que falar a mensagem: olá, povo, esse é o meu primeiro aplicativo. Olá, povo, esse é o meu primeiro aplicativo. Então, pelo menos eu não estraguei o aplicativo que eu já tinha, né? Eu vou agora só adicionar a funcionalidade. Então, vou sacudir o meu celular. Pare de me sacudir. Então, agora, ele falou a mensagem, pare de me sacudir, certo? Então, o seu celular, provavelmente, quando você sacode, aciona alguma coisa. No caso aqui, meu celular acionou a câmera. E assim que os sistemas operacionais dos celulares, eles são projetados, usando os componentes que estão disponíveis no celular, acelerômetro e outros, para fazer funções, ativar funções, ou ativar a câmera, ou ativar a luz do celular, a lanterna, certo? Então, isso é uma funcionalidade usando o sensor acelerômetro. Pense em como você pode usar um acelerômetro no seu jogo, por exemplo. Até a próxima aula.